Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, a gente gravando aqui logo depois do Placar Aberto, programa que a gente participa na Placar, a gente trazendo aqui as principais notícias do Flamengo para vocês, você que acompanhou a gente na Placar, a gente chega aqui com um oferecimento do Pix do Milhão, né? Você pode garantir aí um prêmio de R$100 mil, né? Segunda, R$100 mil na quarta e R$1 milhão na sexta-feira, tá? Então você, além disso, ainda pode ganhar até R$20 mil, cara, R$20 mil de prêmio instantâneo, uma raspadinha que tem no Pix do Milhão. Então, procure agora mesmo aí o link na descrição, comentário fixado. Você pode estar aproveitando no chat fixado, sempre tem aí o Pix do Milhão. Também a gente chega aqui com o oferecimento da Caravana do Haroldo, né? A gente tem aí QR Code para você garantir sua viagem para acompanhar o Mengão na Libertadores, tanto no Maracanã, jogos do Maracanã, quanto jogos fora. Então você pode entrar em contato aí e garantir a sua reserva e pré-reserva também com a Caravana do Haroldo. A gente, então, chega aqui também lembrando que, a partir de agora, a Flabet se chama ganhei.bet. Então, participe também, ou se você já tem cadastro na Flabet, você está participando já do ganhei.bet. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Cara, então, a gente teve aí a situação importante para trazer para vocês, porque está tendo uma narrativa da mídia paulista e eles estão tentando detonar os influenciadores do Flamengo, detonar o Flamengo, detonar o Felipe Luiz. A mídia paulista declarou guerra ao Felipe Luiz, tá? O Palmeiras declarou guerra ao Felipe Luiz. O que eu ouvi de um conselheiro do Palmeiras que eu conheço é que o Felipe Luiz nunca treina o Palmeiras. Eu falei assim, graças a Deus, porque ele vai ser um dos melhores treinadores do mundo e essa ameaçazinha de vocês para eles, isso não quer dizer nada, tá? Pra gente, então, fico mais feliz ainda de saber que vocês não querem o Felipe Luiz aí nunca, porque pegaram ódio do Felipe Luiz pela declaração que ele deu. Então, ameaçazinha para mim, conselheiro do Palmeiras, vir me mandar, né? Que até me dou bem com o cara, mas falar assim, ó, aqui o papo aqui no Palmeiras é que o Felipe nunca treina o Verdão. Eu falei, tá bom, então, melhor para ele, pô. Melhor pro Felipe, tá? Felipe Luiz nunca vai treinar o Palmeiras. Ficaram irritados com a declaração dele que o Palmeiras que o Palmeiras é o único que não pode reclamar de arbitragem. Se tem uma coisa que o Palmeiras não pode reclamar é da arbitragem. Ué, falou mentira? Falou verdade, pô. Ele falou verdade. Não gostaram por quê? Sentiram, né? Galvão, fala Tino, sentiu. Pois é, vocês sentiram. Essa é a pura realidade, né? E aí, o André Rizek, tem a nossa live anterior que eu trouxe tudo que o André Rizek falou, né, sobre influenciadores terem colocado pressão, jogou para cima da gente, né? Ele da mídia tradicional, né, que não tem tanta audiência quanto a mídia hoje em dia independente, e querendo tirar uma onda que a gente botou pressão como se o Palmeiras, a Leila, não tivesse feito essa confusão toda desde o negócio da Libra. Quem estava fazendo pressão, quem faz pressão há muito tempo do sistema é o Abel e companhia. O Anderson Barros, após o jogo, foi lá falar que o Flamengo reclamou de arbitragem e que eles não iam reclamar, mesmo o Palmeiras tendo sido prejudicado. Então ele reclama, ele usa a reclamação contra o Flamengo para reclamar da arbitragem, achando que é malandro. E você defende isso, né? Vem falar que tá paga a ajuda que o Palmeiras recebeu no jogo contra o São Paulo. Você teve a cara de pau, Rizek, você teve a cara de pau de falar que a ajuda que o Palmeiras recebeu contra o São Paulo foi paga ontem. Você tá maluco, cara? Como se tivesse alguma coisa para ser retribuída, para ser restituída. Cara, que absurdo. O Flamengo foi operado na Libertadores e aí eles tiraram a suspensão do Plata. Você acha que isso voltou? Quase que o Flamengo é eliminado, foi para pênalti. Não voltou o gol dos caras. Os 15 pontos que o Palmeiras ganhou aí, com erros de arbitragem. Você não vai falar disso não, cara? Do lance igualzinho, você não cobrou pênalti no Pulgar. Desculpa, não foi nem não foi no Pulgar, foi no jogo contra o Fortaleza, foi outro jogador, mas o Lucheiro fez um pênalti. Então, se esse aí foi pênalti pro Flamengo também, Fortaleza e Flamengo, do Lucheiro no jogador do Flamengo empurrando, 2024, vocês não falaram nada. O gol do Bayern era para ser anulado na Copa do Mundo de Clubes, era para ser anulado. Porque isso aí é chamado na Europa de penaltito, que não se marca, não tem que marcar. Penaltizinho, que não tem que marcar.
Não marcam na Europa esse pênalti. Inclusive, o Jorginho deve imaginar que isso aí nunca é marcado, até porque jogou muito tempo na Europa. Agora, você falar que. Não, e você se contradisse, tá? Eu vou trazer aqui, você se contradisse, tá? Você ficou falando um monte de coisa, como se fosse um pênalti absurdo, como se fosse um erro absurdo, que foi pago já, foi pago, o erro do Palmeiras já foi pago nessa rodada, querendo jogar pressão pro Flamengo. É corintiano, virando casaca, torcendo pra Palmeiras, defendendo o Palmeiras. Eu nunca vi isso na vida, por causa para atacar o Flamengo. Flamengo, vocês ficam tão loucos com os influenciadores e com o Flamengo, que vocês querem atacar o Flamengo, e vocês, para isso, vocês defendem até o maior rival de vocês aí, né? Eu escrevi aqui. E ele me respondeu, o Rizek me respondeu. Caro Rizek, vocês da mídia paulista me enojam. Corintiano vira palmeirense e vice-versa. Confiram quanta babaquice esse cara fala querendo ainda criticar o Felipe Luiz por falar a verdade. Pelo visto, no grito não, incomodou. No grito não incomodou. O que a gente criou aí, que o pessoal até teve torcedor do Flamengo reclamando que não entendeu que era para justamente tentar derrubar essa narrativa deles lá de São Paulo e da Leila, né? Como se botaram até o Andréas Pereira para dar entrevista no Jornal Nacional. Vê se botaram o Jorginho para falar hoje no Jornal Nacional. Alguém gravou aí? Alguém trouxe para mim o Jorginho no Jornal Nacional? Pois é, né? É só quando é contra o Flamengo, tá? Aí o Binho mandou aqui, o Flamengo sempre foi odiado por essa turma, não é de hoje, por isso eu torço contra a própria seleção brasileira. Se continuarem com essa sacanagem contra o Flamengo, quero que o Brasil se lasque em todas as modalidades. Olha só, o pessoal marcando ele, faz tempo que não consigo ouvir depois de 10 segundos. Falta-lhe bom senso e o mínimo de raciocínio que sua profissão exige. O jovem que iniciou na revista Placar virou mais um clown cooptado, triste fim. E trabalhou comigo no IG no último segundo, tá? Ele respondeu. Agora, antes de trazer aqui a resposta dele, o Paulo César Oliveira trocou de opinião, porque ele falou que não foi pênalti do Lucheiro em cima do jogador do Flamengo no lance do Maracanã contra o Fortaleza, e aí ele agora, o mesmo lance, ele diz que é pênalti, que não marcou o pênalti por pressão da opinião pública e tudo mais, né, dos erros recentes, tá? Então a galera tá revoltada aí com o André Rizek. E olha só, a gente vai falar também do Léo Ortiz, de algumas outras situações. A gente tem treino do Flamengo, tem Rossi. Olha aqui, trazer aqui, olha só. Jorginho pelo Flamengo, 12 jogos, 11 como titular, 1 gol, 2 assistências, 973 ações com bola, isso no Brasileirão, né? 13 passes decisivos, 91% de acerto no passe, 73 bolas recuperadas, 17 desarmes, 20 interceptações, nota 7.22 no SofaScore, tá? Importante a gente falar antes que eu esquecesse disso aqui. A CBF viu a arbitragem segura em Flamengo 3, Palmeiras 2 e trata reclamações como clubismo que ferve no sangue. A principal reclamação do Palmeiras é a do pênalti do Gustavo Gomes. CBF entende que se o pênalti fosse marcado, a reclamação só mudaria de lado. Uma fonte da CBF afirma que há um recado direto para os árbitros. Para marcar um pênalti é necessário que seja um pênalti de verdade e não uma defesa de tese, como temos visto quando o clubismo ferve no sangue de alguns. CBF destroçando o Palmeiras, até que enfim a CBF fazendo alguma coisa, aí vai falar que é cinismo nosso, mas pô, se marcar esse pênalti tem que marcar 10 por jogo, tá? A CBF, como diz o pessoal lá na Espanha, é penaltito, né? Penaltizinho. A CBF também entende que as reclamações atuais têm apenas o intuito de descredibilizar a arbitragem. Também não, né? Aí menos, né, CBF? Menos porque aí vocês estão querendo passar pano para essas arbitragens absurdas, tá? O entendimento é que a atuação do Hilton Pereira Sampaio no Flamengo 3-2 contra o Palmeiras foi segura e sem grandes erros, tá? Aí a gente teve o Mauro César Pereira falando também, no Brasil até pode ser pênalti, mas em nenhum lugar do mundo isso é pênalti. Aí, cara, a verdade é que o pessoal lá da mídia tradicional, que agora tradicional é muito mais aqui, vocês que estão aqui no YouTube, essa aqui é a verdadeira tradicional, paga melhor, é que a galera consome mais, é isso aqui, né? Esse pessoal da antiga mídia tradicional está desesperado, que a narrativa deles é quebrada o tempo todo e que eles não conseguem sustentar uma narrativa como a gente. Então a gente destroça eles, né? A CBF, pô, que a gente consegue, né?
rebater a CBF. Eles não conseguem, acabaram de ser destroçados pela CBF, por exemplo. E eu mesmo venho aqui para criticar a CBF e a CBF não consegue rebater a gente. Agora, eles, qualquer um rebate, não tem narrativa vazia dos caras. A verdade é essa. E querendo sempre perseguir o Flamengo. A intenção é perseguir o Flamengo. Aí, olha só. O Bruno Delohan mandou aqui. Vale dizer que o árbitro manteve o critério durante todo o jogo, sem falta no Arrascaeta, igualzinho. Como foi na última Copa do Mundo de Clubes, quando o jogador do Bayern empurrou o Pulgar com os 2 braços e ele fez o gol contra por isso. Pois é, e poderia ter marcado, né? O André Rizek respondeu: meu caro, disse no fechamento ontem e na seleção de hoje que, para os padrões da arbitragem inglesa, talvez nem fosse polêmica lá. Mas não foi o que aconteceu, o juiz de campo avaliar, tá? Pelo áudio do VAR, foi uma escolha do árbitro de vídeo não chamar, por entender que não há impacto. O mesmo juiz que viu impacto no pênalti do Kaká, no Bruno Henrique e no gol anulado do Flu contra o Mirassol. Aí não dá. É muita falta de coerência e de padrão da maneira como a roda gira no Brasil. Mas, assim como nunca achei que o Palmeiras era líder por causa da arbitragem, também não acho que a vitória de ontem foi por causa disso. Defendendo o Palmeiras, né, que não era líder por causa de arbitragem. Tá? Apenas estou apontando a incoerência e o cinismo de quem só fica escandalizando quando os erros são contra o próprio time. Tá bom, meu amigo. E vocês não fazem isso quando é contra times de São Paulo? Defendem a unhas e dentes. São corintiano defendendo palmeirense, eu fico impressionado, né? Que loucura. Infelizmente, o Felipe Luiz entrou para a turma dos normais aqui. Abraço. Ele está chateado e criticando o Felipe Luiz por ter falado que o Palmeiras era o único que não podia reclamar, né? O Palmeiras não se tem um time que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. E está certíssimo o Felipe Luiz. O Felipe jantou vocês todos e vocês estão chateados porque vocês defendem o Palmeiras e o Varmeiras com unhas e dentes. E aí quando a narrativa, né, não agrada a vocês, vocês fazem isso, de falar que é influenciador e que tudo mais, né? A mídia, arbitragem inglesa e que não sei o que lá. Cara, nada, não, isso não cola não, cara. Isso não cola não. Vocês estão querendo jogar pra galera, botar pressão. Olha que eu respondi. Você se lembra da imprensa e dos influenciadores de Flamengo falando aos 7 ventos da falta no Pulgar no primeiro gol do Bayern na Copa do Mundo de Clubes? É uma situação que muitos árbitros não marcam e o VAR não chama. Flamengo teve esse jogo contra o Bahia como exemplo e contra o Fortaleza no passado. Lutero fez a falta. A questão é muito pênalti ou discutível e que muitas vezes não é marcado a favor do Flamengo. Fale menos de pressão de imprensa, clube, influenciadores e fale mais do que jogaram Luiz Araújo, Arrascaeta, Pedro e etc. Abração. E digo mais, fale mais dos 15 pontos dados por erro de arbitragem ao Palmeiras. Simples assim, tá? Então, o cara, meu irmão, me tirou do sério nessa situação aí, os caras fazendo aí essa hipocrisia, né, cara, de falar como se o Palmeiras tivesse sido prejudicado com tudo que aconteceu. É vergonhoso, né? Então, a gente trazendo aqui, cara, olha só, inclusive, eu vou trazer aqui o que o Thiago Asmar falou, ele fez uma collab comigo aqui, o Pilhado, o Thiago Asmar. É importante a gente falar sobre isso aqui, porque a verdade precisa ser dita. Antes da gente trazer a informação do Léo Ortiz, olha só. Vamos lá. Olha aqui. O Thiago Asmar, tá? Constrangedor. Ó. Gente, é constrangedor o quanto esses 2 caras aqui, que não tem engajamento nenhum nas redes sociais, é um dos apresentadores principais do Sport TV e não tem nem 250 mil seguidores, para ver o quanto o cara não tem carisma, o quanto o cara não tem engajamento. O outro, tadinho, ninguém nem mais sabe quem é, e ele porque tenta ganhar um engajamento, os 2 em cima do Flamengo. Gente, constrangedor. O tal do André Rizek dizendo que a pressão dizendo que o Palmeiras estava sendo beneficiado funcionou. Aí o tal do Juca Kfouri falando que o Palmeiras, né, o Flamengo foi empurrado para a vitória pela arbitragem. São 2 caras que eles sempre só tiveram audiência porque eles estão numa panelinha que ganha emprego em televisão.
Se depender das redes sociais deles, eles são um nada. Se você for ver o engajamento de cada um, o número de seguidor de cada um, é até constrangedor. Olha só, hein? E aí, eles precisam apelar, eles precisam usar o Flamengo, por quê? Para despertar a ira, né, de uma torcida que tem 45 milhões de pessoas. E aí, como eles não fazem questão de serem pessoas queridas, coisas que eles não são por grande parte do público, eles tentam, de alguma forma, ganhar uma notoriedade, ganhar uma dimensão nas redes sociais. Por quê? Na TV, eles contratam de acordo com ideologia. Então, eles sempre vão estar empregados em algum lugar. Mas nem na TV mais eles têm audiência. E aí eles precisam tentar em rede social. Juro, chega a ser ridículo, chega a dar vergonha. Eles tentando falar alguma coisa do Flamengo para ganhar uma certa visibilidade. Estão conseguindo, porque realmente eles mexem com algo que é gigante, as pessoas compartilham com raiva e indignação diante do que eles falam, e aí eles passam a ser reconhecidos de alguma forma nas redes, coisa que eles nunca são. É constrangedor. Aí. O Thiago Asmar desabafando aí com relação ao André Rizek e ao Juca Kfouri. Mas é realmente constrangedor, né? Essa perseguição ao Flamengo, essa vontade de aparecer, porque, como eu falei, a audiência está aqui, do lado de cá, a vontade de aparecer a qualquer custo, tá? E chegou a hora da gente falar do choro, né? A gente vai falar do Léo Ortiz, falar do choro palmeirense. Choro palmeirense para tudo, notícia urgente, choro palmeirense registrado na súmula. Após o apito final do confronto entre Flamengo e Palmeiras, o lateral Piquerez e o auxiliar João Martins, da equipe paulista, foram reclamar com o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que acabou expulsando ambos. Na súmula da partida, o juiz detalhou os motivos das expulsões. Ô, Leila, isso é porque vocês não reclamavam, né? Isso aí é porque vocês não reclamavam. Tá certo. Piquerez se dirigiu ao árbitro com o dedo em riste e disse: "Você está de sacanagem. Veio aqui só para roubar a gente." Após ser expulso, o uruguaio teve que ser contido pela polícia. Tá? Tem que dar um gancho de uns 8 jogos nele aí. O João Martins, auxiliar, se dirigiu ao árbitro. E, ó, isso é porque eles não reclamam, hein, Leila, né? Falou que vocês não reclamam, né? Sempre você nos prejudicando. Você está de marcação com o Palmeiras. Após ser expulso, o auxiliar disse: "Por que me expulsou? É o meu dever vir aqui reclamar." Sendo assim, o Palmeiras já tem um desfalque aí do Piquerez pro duelo contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, domingo às 20h30, pela 30ª rodada do Brasileirão. E teremos gol do Gabigol. Quem concorda? Quem acha que vai ter gol do Gabigol? Comenta aí, né? Gol do Gabigol contra o Cruzeiro. Olha, a informação importante que a gente tem para trazer aqui com relação ao Léo Ortiz, informação trazida pelo Ângelo Furtado, né? A gente está acompanhando aí as notícias, né? O pessoal muito preocupado, todo mundo preocupado com o nosso xerife, né? Então a gente vê aqui o Léo Ortiz, a informação do Léo Ortiz se reapresentando, informação do Ângelo Furtado, depois o Venê confirmou, e o Departamento Médico do Flamengo comemoração gigante no Flamengo, porque havia uma preocupação que ele pudesse ter tido alguma coisa grave, tá? E o clube vai tentar trabalhar ele para deixar à disposição para o segundo jogo da Libertadores, tá? Tem chance dele jogar ainda o segundo jogo da Copa Libertadores, mas não enfrenta aí o Racing no Maracanã e nem o Fortaleza fora de casa, tá? Então, o zagueiro realizou um tratamento já de manhã, nesta segunda-feira no CT Ninho do Urubu, e deu sequência à recuperação em casa no período da tarde, tá certo? Então, o jogador aí já se recuperando, que é muito importante, né? A gente fica feliz de saber que pelo menos ele vai estar à disposição já para os próximos jogos ali, já no jogo contra o Racing na Argentina. Ingressos esgotados para o jogo de ida, Flamengo e Racing no Maracanã, né? Então, o jogo da semifinal da Libertadores, já temos aí então ingresso esgotado. Flamengo já teve aí, olha só, para vocês terem uma noção, todos os setores. O último setor a ter seus ingressos foi o Sul, né? Esgotou o Sul, acabou tudo.
Flamengo e Racing se enfrentam às 21h30 de quarta-feira. E aí a gente tem, então, casa cheia, espetacular. Flamengo e Racing, pressão total para a gente fazer o resultado já nesse primeiro jogo e garantir vaga na final da Libertadores. E lembrando que o Palmeiras vem abalado, né, cansado, jogo complicado, vai jogar na altitude, vai cansar ainda mais e pode perder ponto para o Cruzeiro também no Brasileiro. E o Flamengo, foi muito importante essa vitória do Flamengo contra o Palmeiras, era um jogo chave. Vamos acompanhar aqui um pouco do treino do Flamengo, né, e ver aí o que o Rossi, ver o que o Rossi fala, né? Tem imagens aí, mais uma vez lembrar você de garantir o seu Pix do milhão, né? 100 mil reais hoje, 100 mil reais, 100 mil, sempre 100 mil reais na segunda, hoje já foi, né? 100 mil reais, agora, tá sendo agora, mas 100 mil reais na segunda, 100 mil na quarta, 1 milhão na sexta, e também você pode garantir 20 mil reais de prêmio instantâneo com a raspadinha no Pix do milhão. Vamos acompanhar agora aí o Rossi, o treino do Mengão. Olha aí. Vocês acompanhando a imagem, ó. Sensacional, vamos embora. Sensacional, sensacional. E agora a gente tem aí imagens do treino também para mostrar para vocês, ó. Jogadores do Flamengo aí participando do treino aí, ó. A gente tirou o áudio aí porque tem música, mas é aquele dia pós-jogo, né? É regenerativo. Os atletas estão vendo aí o Nico de la Cruz, que não foi, o Vinha também, que não foi para o jogo, que não foi relacionado, mas que podem ser relacionados para o jogo contra o Racing, reforçando ali o joelho e tal, e os outros jogadores fazendo regenerativo, aqueles que participaram da partida, né, de 2 tempos pelo menos fazendo regenerativo. O Varela, que cara, para mim, eu sempre falei que para mim era o meu titular, mas o Royal tá melhorando, né? O Royal vem melhorando aí, e a gente acompanhando aí, então, imagens do treino com o Bruno Henrique também ali, ó, com a proteção no joelho. Então, os jogadores hoje, né, se reapresentaram e foi até hoje que a gente teve o Léo Ortiz, o Juninho que não tem sido aproveitado e tudo mais, o Carrascal que está fora do próximo jogo do Brasileiro, que ficou suspenso, né, o Michael que tem sido elogiado pelo Felipe, que parece que está melhor aí nos treinos, né, e a gente sabe que quanto mais jogadores à disposição, melhor. Nesse momento aí, só o Cebolinha e o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz, cara, eu não considero que está no departamento médico. Já está numa fase. Vai ser rápido o tratamento. Foi algo assim mais tranquilo. Mas a gente tem departamento médico mesmo. É só o Cebolinha com um problema na lombar, né? No quadril, desculpa, no quadril. E a gente acompanhando aí o treino do Mengão. E, cara, foco já no jogo contra o Racing, já passamos pelo Palmeiras. E o Felipe, cara, né? Eu fico muito feliz do trabalho do Felipe. Hoje eu tô feliz. O Flamengo do Felipe Luiz. Pô, o cara não para, né, meu irmão? Eu vou falar pra vocês. Já ganhou o jogo ontem, participou da coletiva, já tá dando treino hoje. E, pô, cara, eu vou te falar pra vocês de coração. Eu tô muito feliz com o trabalho do Felipe no Flamengo, gente. Muito feliz. Ele vai ter erro, é normal. O treinador vai errar, todo treinador vai errar. Todo mundo vai errar. Só que, cara, a paciência do torcedor sempre vai ser muito maior com o Felipe, pelo fato dele ser Flamengo, né? O fato do Felipe ser Flamengo muda tudo, cara. Muda tudo. Respeito máximo.
ao Felipe Luiz. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Tamo junto.